Bom dia a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um webinar aqui em parceria Instituto Information Management, AB Info e a Stack Tecnologia, que hoje está aqui sendo representado pelo Álvaro e pelo Mário Gabriel, que já vou chamar aqui no palco. E é o seguinte, antes da gente começar, dar algumas mensagens bem importantes para vocês. Estou vendo aqui as pessoas com a gente já, o Rodrigo, Bianca, Flávio, Luiz. Gente, podem colocar suas perguntas no chat, tá? Assim que nós finalizarmos a apresentação, eu vou entrar ao vivo novamente com eles e vou fazer a pergunta de vocês aqui ao vivo, tá? Então, aproveitem. Lembrando que quando a dúvida surgir na sua cabeça, já coloca no chat. Não espera finalizar para colocar sua dúvida, não. Porque às vezes você esquece, não lembra do contexto, não fica tão bom para você colocar. Então, surgiu a dúvida, pode colocar no chat, que nós estamos selecionando aqui, tá bom? E vai ser um prazer ter vocês conosco aqui em mais uma live e mais uma transmissão de conhecimento. E para conduzir essa apresentação de hoje, eu quero chamar aqui no palco Álvaro e Mário Gabriel da Stack. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Me ouvem bem, Mário, Álvaro? Estamos ouvindo bem. Tá muito bom. Fantástico. Vamos fazer o seguinte, até o pessoal conhecer um pouco de vocês, né? Fala pra gente um pouquinho, Álvaro. Quem é Álvaro? Fala pra gente. Então, vamos lá. Meu nome é Álvaro Esper. Primeiro, né, um bom dia a todos. Né? É um prazer estar aqui com vocês. Agradecer essa oportunidade de participar. E, bom, o Álvaro é um cara de tecnologia, né? Já como diz o Mário, assim, já um sênior, né, nessa área. A gente começou, na verdade, a formação toda, né, na área de tecnologia, em ciência da computação. Tá? A gente surgiu uma oportunidade, a gente montou a Stack em 99, tá? Justamente nessa área de gestão de documentos. Tá? Então, a Stack nunca fugiu disso. Então, essa questão de processamento, a gente começou com processamento de formulários, tá? Então, para quem não sabe, aquelas questões de OCR, ICR, depois a gente pode falar um pouquinho sobre essas tecnologias, tá? A gente começou com isso, né? E vem depois de um longo tempo, a gente montou o E2Doc, E2Doc Pro, então, sempre focado na área de gestão de documentos, tá? Hoje a gente tem um leque bastante grande nessa questão tecnológica, tá? Mas sempre focado nesse ponto. Então, só para falar um pouquinho da Stack, né? A gente atende aí o Brasil todo, já tivemos projetos Argentina, já tivemos no México, já tivemos até uma pontinha lá nos Estados Unidos também, que processava as coisas aqui no Brasil. Se a gente for parar para pensar em termos de números, cara, com certeza a gente processou mais de bilhões de documentos, tá? Em termos de digitalização, de captura, provas, diploma, assinatura. Então, tudo isso que envolve a parte de gestão de documentos, todas as tecnologias que envolvem isso, a gente tem participação no mercado. Tá? Então, acho que é um pouquinho aqui. Depois, se quiserem mais detalhes, a gente pode contar as longas histórias, né, que nós temos aí do mercado. São muitas. E eu já, durante a minha vivência na área de projetos, eu usei muita gestão documental, já fui responsável ali da ligação com o planejamento, né? Quando eu era da engenharia consultiva, a gente tinha alguns GEDs lá em grandes projetos, né, de controle. Maravilha! Grande Mário Gabriel, fala pra gente quem é o Mário Gabriel. Ei, bom dia de novo, Wagner. Muito obrigado pela recepção e pelo convite, hein? Bom dia a todos. Que energia boa hoje, sexta-feira. Nós aqui direto dos Estados Unidos de Osasco. Então, eu sou o Mário Gabriel e eu estou aqui para falar hoje sobre um dos maiores desafios do mundo digital, transformar dados pessoais em dados anônimos. E eu vim justo de uma área que não tem nada a ver, que eu vim da área de administração e direito e acabei caindo na tecnologia, né? E desde 91 eu estou aqui na área de gestão documental também e passei por projetos aqui no Brasil, fui até a Colômbia e depois voltei
Então, a minha missão hoje é transformar o modo como vocês enxergam a segurança dos documentos na sua empresa. Hoje, em tempos de LGPD, compliance, gestão documental e IA, qual é o verdadeiro risco que os dados protegidos representam para as empresas? Como as plataformas mais modernas de gestão documental conseguem garantir a conformidade com a LGPD, a privacidade e ainda prover informações seguras e assertivas para os agentes de IA gerarem insights e conteúdos seguros. Para responder essas perguntas, então, vamos mergulhar nas técnicas de anonimização de dados em documentos e vamos blindar a informação, garantindo que a empresa, os clientes e os colaboradores estejam amparados pela legislação. Então, essa é Maravilha. a jornada de hoje. Maravilha, excelente. Olha, vamos fazer o seguinte: o palco é de vocês. Lembrando que quem chegou aqui agora, podem colocar as perguntas no chat quando elas surgirem, tá? Quem está nas redes sociais, fique à vontade, pode assistir das redes, colocar sua pergunta na rede social também, mas quem quiser ter um certificado, vem para Digital Edu, que eu vou colocar no chat, e vou dar a informação como você vai emitir o certificado aqui, tá? É só entrar em digitaledu.com.br. Na realidade, é um link, cadê? Pronto, o link, na realidade, está dentro do canal do YouTube do Instituto Information Management. Estou colocando lá agora para vocês, ó. Quem está nas redes sociais, tá bom? Mário e Álvaro, o palco é de vocês, a apresentação já está na tela. No final eu volto para a gente interagir aqui. O pai da informação então é o Mário, né? O pai aí da informação, do conhecimento é o Mário, né? Eu estou aqui, se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Maravilha. Vamos lá, então. Olha, a agenda é esta daqui. Durante essa apresentação, nós vamos abordar aí o conceito de anonimização de dados, porque ela é essencial para treinar as iniciativas de IA. Vamos falar um pouquinho sobre os pilares da anonimização, as técnicas mais eficientes de anonimização também, e aí sim, nós vamos falar como funciona isso na prática em 2 casos de uso. Um caso de uso da anonimização para LGPD e um caso de uso para anonimização de dados para inteligência artificial. Lógico que, além de tudo isso, nós vamos destacar como que as plataformas modernas de gestão documental atuam de forma essencial nesse processo. Afinal, é para isso que estamos aqui, né? Como o Wagner falou, fiquem à vontade para anotar as dúvidas aí no chat, que ao final nós vamos respondê-las, tá? Para iniciar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Stack, de uma forma um pouco diferente que o Álvaro falou, né? Aqui na Stack, nós temos um slogan que é o seguinte: menos tarefas e mais resultados. Então, contando um pouquinho da Stack de uma forma diferente, a Stack é uma empresa de tecnologia que visa automatizar e simplificar processos e tarefas. Mas não é só isso, ela tem uma missão especial de proteger e valorizar o negócio do empreendedor e o talento do trabalhador. Como é que é isso, então? Para nós, trabalhadores, né, para vocês, trabalhadores, a Stack é a garantia de que as pessoas vão executar funções mais estratégicas, mais intelectuais e menos braçais. Por quê? Porque com menos tarefas repetitivas, você tem mais tempo para focar na qualidade, na excelência do serviço. Então, esse é um dos pilares aí da nossa atuação. Já para o dono, a Stack é a garantia de que ele vai ter um negócio mais estruturado, mais produtivo, mais eficiente e a equipe mais motivada e protegida. Pense você aí trabalhando de forma mais estruturada, mais simplificada, com menos tarefa repetitiva, então o dono vai ter mais resultado. E com isso, garante a estabilidade do negócio dele, do empreendimento, e o futuro de todos que dependem do negócio.
Para nós, então, essa abordagem moderna e diferenciada, ela permite aliar a tecnologia da simplificação das atividades, dos processos, dos documentos, aos resultados das pessoas, dos empreendedores. E, além disso, olha só que legal, ainda protege a saúde mental do trabalhador, conforme a atualização da NR1, para quem é da área de RH, que foi feita pela Portaria 1419 de 2024. Bem legal, né? Dentro desse mesmo cenário, veja aí algumas empresas onde a Stack implementou soluções que geraram um impacto muito positivo. E daí eu coloquei só algumas, né? Tem muito mais empresas e tal que não caberiam nesse slide, mas só para dar uma ideia de que tem empresas de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, porque muitas vezes as pessoas pensam, puxa, minha empresa é pequena, eu preciso disso? Desde que você tenha documentos importantes, com informações sensíveis e que você queira gerar essa mesma proteção ao trabalhador e ao empreendedor, isso já é possível. Então, as soluções, elas não dependem do porte da empresa. Agora, eu vou falar um pouquinho mais sobre as soluções. As soluções, na verdade, elas tratam da simplificação dos processos, da documentação, da forma como as pessoas trabalham, como eu falei, né, logo no início. Mas se a gente traduzir isso para o dia a dia das pessoas, você começa a perceber o seguinte, olha, que é uma solução que ela funciona em todas as etapas e todas as atividades da empresa, porque em todas as áreas da empresa você tem atividades, você tem e-mails, você tem documentos, você tem chat. Então, isso pode iniciar desde uma atividade mais simples, como a digitalização, o processamento de documentos, através do reconhecimento do texto, do seu conteúdo, através de um processamento inteligente da imagem para você melhorar a imagem, reconhecer através de OCR, código de barra, código QR e assim por diante, melhorar a imagem e tudo mais, até mesmo a você substituir o documento original pelo documento digital, utilizando todas as premissas do decreto 10.278 de 2020, que finalmente atualizou aquele decreto que a Dilma implementou em 2012, só que quando tinha toda a parte boa, a Dilma vetou. Então, em 2020, veio esse decreto que agora ele permitiu que o documento digitalizado ele substitua, em grande parte dos casos, ainda existem algumas exceções, principalmente nos órgãos públicos, mas ele pode substituir o documento original em papel com a mesma validade legal. Bem, daí tudo que você pensar em termos de trabalhar com documento, geração de documento, armazenamento de documento, consulta de documento, pesquisa de documento, controle de documentos obrigatórios, documentos que estão faltando, temporalidade, quem pode ver, quem pode imprimir, tudo isso nós trabalhamos dentro desse pilar da gestão documental. Agora, se você é uma pessoa que sempre se preocupa em falar, nossa, não sei fazer essa tarefa, tenho que ler no manual, todo dia tem que, se mudou alguma coisa, você está preocupado com tudo isso, dentro do pilar automação de processo, você pode ficar totalmente tranquila, porque você nunca mais vai precisar saber como fazer. Os sistemas, eles vão trazer para você as atividades que você tem e vai ter lá exatamente como você tem que fazer, o que tem que fazer, quanto tempo tem que fazer, que documento você precisa. Se você tiver que aprovar, você clica no botãozinho. Se você tiver que assinar, você clica no outro botãozinho. Se depois que você trabalhou, você tiver que encaminhar para alguém, você clica no botãozinho também. Então, dentro desse pilar, é dessa forma que a gente atua para garantir todos aqueles benefícios que eu falei para você. Dentro do outro pilar também de assinatura de documentos, existe, então, todo o tratamento de documentos que você precisa assinar e aprovar, e daí a lei permite que hoje você utilize certificado digital, assinatura eletrônica, você notifique as pessoas por e-mail, você notifica por WhatsApp também, né, que o WhatsApp, ele invadiu o coração das pessoas, né,
Então, hoje em dia, quase que não tem ninguém que não utilize o WhatsApp. Então, você tem uma tarefa, você não precisa mais esperar alguém falar, olha, você tem uma tarefa. Não, a tarefa ela pode chegar para você por e-mail, pode chegar para você por WhatsApp, que é mais moderninho, você clica na tarefa, ela já abre, já tem o que fazer. Quando você terminar, você fecha, já vai para outra etapa. Então, você vê como essa plataforma, ela realmente, ela automatiza todas as suas tarefas repetitivas e facilita muito. Aonde é que você vai trabalhar? Você vai trabalhar no seu conhecimento. Então, se você é de compras, você vai trabalhar no seu conhecimento das técnicas de compra. Se você é da área jurídica, você vai colocar todo o seu capital intelectual jurídico naquele documento, naquela peça. As tarefas manuais repetitivas, elas ficam todas a cargo da plataforma. Bem legal isso, né? Você quer ver uma outra atividade onde isso é muito legal? E poderia ser várias, como eu estava falando, né? Compras, pagamentos, análise de crédito, cobrança, retenção de cliente, projetos de engenharia e muitos outros, mas eu selecionei um aqui bem simplesinho, que todo mundo conhece, que todo mundo já se candidatou a uma vaga de trabalho e pessoal que trabalha na área de RH também trabalha com isso todo dia. Então, olha só, você pode desde inserir uma atividade, o seu currículo, as suas informações no banco de talentos. Quando você seleciona as pessoas que vão ser chamadas para entrevista, você clica um botão e elas recebem uma comunicação via WhatsApp. Aí o pessoal do recrutamento recebe também uma notificação por WhatsApp ou mesmo no painel da plataforma, ela vê lá, tem uma entrevista para realizar. Aí faz a entrevista por áudio, por vídeo, por telefone, faz a anotação nos formulários de anotação das entrevistas, faz a avaliação, daí já passa para outra pessoa que recebe, olha, as pessoas aprovadas foram essas, se você quer chamar quais para entrevista? Aí a pessoa clica, já manda um WhatsApp para aquela pessoa, ela já abre o portal, completa as informações que ela tinha preenchido no banco de talentos que a empresa necessita, encaminha os documentos e tal, logo em seguida já recebe o contrato de trabalho junto com as informações, código de conduta e tudo mais, e assina ali mesmo no celular, no tablet ou no micro, e pronto, isso já vira o dossiê digital do empregado. Viu como fica bem legal isso? Isso substitui isso e simplifica muito. E tem milhões de casos, assim, olha, eu junto com o Álvaro aqui, se a gente for sentar para contar para vocês todos os casos, daí eu imagino, até convido vocês que estão aí do outro lado da telinha, que nas perguntas possam até abordar aí, olha, na minha situação, como é que isso ficaria? Bem, Só dentro fazer disso um também, complemento aqui, ô Mário, só para complementar, né? Olhando que todos esses processos, né, você tem dados pessoais, né? Não só dados pessoais são sensíveis, né? Como todo dado, né? Então você tem lá, por exemplo, questão do RH principalmente, né? Você tem ASO, você tem exames, né? Que são dados sensíveis, né? Então todo esse processo você tem dados sensíveis que precisam ser controlados lá dentro, tá? Desculpa só interromper. é isso mesmo, agradeço aí, Álvaro, muito bem. Olha só, complementando aqui a minha parte sobre a STEC, e perdão aí por me empolgar, né? E então nós ainda fornecemos outros serviços complementares, olha, implantação da solução, treinamento, consultoria, toda essa questão de gestão de documentos, classificação, organização, digitalização e guarda também. E para não ficar de fora, olha só para vocês saberem, nós somos aqui um dos principais provedores de solução de correção de provas de concurso. Então, não sei se eu posso dizer quais são assim, mas vamos supor, por exemplo, que empresas importantes como a FGV e outras utilizam nossa solução. Vamos lá então, hein? Depois de todo esse papo sobre a Stack, é que eu sou muito motivado mesmo por causa disso. Então, vamos lá à questão da anonimização. Para nós chegarmos até a solução que nós vamos mostrar na prática, né? Eu vou passar rapidamente alguns conceitos e algumas técnicas, tá? Então, por gentileza, não se entediem, mas faz parte do alinhamento das informações a gente falar um pouquinho sobre isso.
Então, o primeiro conceito importante é anonimização. Então, o que é a anonimização de dados? A anonimização é um processo que transforma os dados pessoais de forma que você não consiga identificar nem direta nem indiretamente o titular. Como é que é indiretamente? Por exemplo, você pode ter lá um prontuário da pessoa, em vez de você ter o número, o nome dela, o RE, você tem lá um código 001. E depois, numa outra tabela, você tem lá que o 001 é a dona Valéria. Então, isso aí indiretamente. Agora, diretamente é assim, olha, você tem lá o RE da pessoa, 123, e você, então, não quer que apareça aquilo ali. Então, nós vamos ver daqui a pouquinho as técnicas de anonimização. E por que isso é importante? É importante porque, uma vez que você anonimizou os dados, você não precisa mais se preocupar com a questão da LGPD, que é, por exemplo, o consentimento do usuário. Já imaginou? Você leva um contrato com o nome da pessoa para uma iniciativa de IA e você não pediu consentimento e o usuário não ofereceu esse consentimento. Bem, você está numa situação de risco, entendeu? Então, a questão é exatamente isso. Os dados, quando você anonimiza, eles não são considerados dados pessoais e você não está sujeito às obrigações da LGPD. No contexto da LGPD, então, a anonimização, ela compatibiliza a privacidade com a transparência e principalmente com essa questão do consentimento, então. Dessa forma, você consegue que documentos técnicos, contratos, registros de auditoria e política sejam compartilhados ou analisados sem expor os dados pessoais ou sensíveis, né? E com isso evita sanções, facilita a auditoria, viabiliza a publicação de documentos públicos sem comprometer a privacidade dos cidadãos e sem ter que ficar exposto a essa questão do consentimento. E agora, no contexto da gestão documental, né, é mais importante também, porque a LGPD ela exige que quando você for publicar ou divulgar um documento, né, especialmente em situações que tenham uma transparência pública, ou você vai compartilhar com terceiros, ou com a própria iniciativa de inteligência artificial, você tem toda aquela questão do consentimento. Agora, no contexto da inteligência artificial, então, considerando que os projetos de IA dependem de grandes volumes de dados para treinamento, isso fica muito importante. Por quê? Porque, como a gente já falou, primeiro caso que você, se você não pedir o consentimento para a pessoa para você utilizar no sistema de IA, você tem riscos éticos e legais. Todo mundo que acompanha esse tema sabe que lá nos Estados Unidos, por exemplo, a Microsoft, a Google e a Amazon, elas passaram por grandes problemas quando elas começaram a simplesmente utilizar as informações que tinham na internet sem pedir consentimento. Então, isso foi um grande problema, né? Da mesma forma também, os algoritmos de inteligência artificial, eles tomam decisões automatizadas sem transparência. Então, vamos supor que você tenha lá uma informação de cunho religioso, racista, filiação política, e a IA, ela tem um algoritmo que gere um viés em cima disso. Então, você já vai ter alguma questão que a sua IA, ela não vai trabalhar direitinho. Além do que, se você deixar o nome das pessoas e tudo mais, você pode ter o risco de reidentificação. Vamos supor que você, perdão, que você está trabalhando uma massa de documentos de RH, ou de contratos, ou de análise de crédito, e você pede para a IA gerar um modelo de contrato padrão para a sua empresa em cima daqueles contratos. Você pode dizer que ela gere o seu nome lá dentro do seu contrato, ou apareça algum dado confidencial, como o imóvel, o carro, o valor, ou alguma coisa assim. Sem falar, de novo, na violação dos direitos fundamentais, que é, por exemplo, toda a questão do consentimento e das informações sensíveis que possam estar dentro dos documentos. Falar um pouquinho também, assim, eu estou passando bem rápido, porque é uma questão de conceito e todo mundo quer chegar logo na como é que isso funciona, né? Mas só para contextualizar, então, agora do ponto de vista legal, que a lei ela é
bem abrangente no sentido que ela fala o seguinte, olha, o dado anonimizado é aquele dado que você, de alguma forma, você processou ele e ele não pode ser mais identificado. Agora, de que forma? Desde que você utilize recursos tecnológicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento. Isso daí diz no artigo 5º da LGPD, inciso 3º, né? Então, apesar de ser muito abrangente isso, ele diz o seguinte, olha, se você não tiver lá uma tecnologia, sei lá, uma computação quântica de uma tecnologia nova, na hora ali você consiga converter, aquele dado ele é um dado anonimizado, né? Então, a maior preocupação da lei é você poder reverter aquele dado que você considerou como anônimo e você conseguir acessá-lo. Se você conseguir fazer isso com recursos tecnológicos razoáveis e disponíveis na ocasião, então aquele dado ele não é mais um dado anonimizado. Aí ele vai estar sujeito àqueles conceitos da LGPD, de consentimento e tudo mais, né? Então, é muito estranho isso, porque quais são esses recursos razoáveis, né? Agora vamos para outro ponto importante, que é o seguinte, ok, já sei o que é o dado anonimizado, o que a lei diz, agora, como é que os dados devem ser anonimizados, né? A lei, ela não tem uma forma, ela não diz, olha, seu dado deve ser anonimizado com supressão, seu dado deve ser anonimizado com hash, com generalização. Qual técnica de anonimização você deve utilizar? Mas a lei, ela está preocupada o seguinte, que você tem que anonimizar isso de uma forma que ele não possa ser revertido. Então, é importante, porque depois você vê, bom, agora o que é o dado anonimizado, o que diz a lei e como é que eu posso anonimizar. Então, eu posso anonimizar de qualquer forma, desde que ele não possa ser revertido de acordo com esforços razoáveis e com a tecnologia no momento. Aqui só para dizer que se você conseguir reverter o dado volta a ser um dado pessoal, não volta a ser, não fica mais um dado anonimizado e você fica sujeito às regras da LGPD. É um pouquinho de juridiquês aqui, mas sem querer entrar muito no detalhe, tá? Bem, agora então vou tentar aqui mudar a forma como vocês enxergam a segurança dos documentos na empresa de vocês, né? Por que anonimizar os dados, então, quando você vai utilizar na IA? Primeiro, é porque para você tentar evitar o risco de vazamentos, né? E exposições acidentais, já que todo mundo sabe que os modelos eles podem memorizar e reproduzir as informações de uma forma inadvertida, né? Da mesma forma também, para você evitar grandes danos à sua reputação, e multas, tal, e processos por parte de quem se sentir prejudicado, né? Já que uma vez que você coloca as informações pessoais lá, alguém em algum momento pode se sentir prejudicado e recorrer aí a uma indenização ou alguma coisa assim, né? Principalmente no que fala no risco de reidentificação dos indivíduos. Bem, mas só isso? Não. Também para você ter boas práticas de governança, né? Porque a proteção de dados em projetos de IA passa por vários pilares, como, por exemplo, a privacidade, desde a obtenção daquela informação até o tempo que você cuida dela dentro da sua empresa e trata, até a hora que você for excluir aquela informação, né? E também, algumas boas práticas de governança é aplicar a anonimização, a pseudonimização, que eu até citei rapidinho no começo da apresentação. Você, por exemplo, coloca lá um prontuário médico, você não coloca o nome, você coloca 001 e numa outra tabela você sabe que no 001 é do Oswaldo Cruz. Ao longo aqui, eu não tenho um ponto igual o repórter da TV, mas o pessoal vai me dando umas dicas aqui pelo WhatsApp, né? Então, essas são as boas práticas de governança. Um ponto que eu incluí aqui, que é muito legal, é porque ninguém mais está falando sobre isso, né?
que vocês devem estar participando de muitas apresentações sobre inteligência artificial, assim como nós. E se vocês ainda não estão, eu convido a vocês conhecerem mais aí essa plataforma que nós estamos usando hoje, né? Que toda semana tem apresentações e normalmente, né, Wagner, a gente está falando aí sobre inteligência artificial. Mas o que a gente percebe é que grande parte dessas discussões no mercado atualmente elas estão muito mais preocupadas para inovação, produtividade e o potencial da inteligência artificial, seja na extração da informação, seja na geração de conteúdo, de insights, de análise das informações dos consumidores, deixando os temas de privacidade e anonimização totalmente no segundo plano. Observamos, então, nesse caso, né, que as pessoas elas são muito mais reativas, né, para quando acontecer alguma coisa, aí elas vão se preocupar do que estarem já se planejando desde o início para atenderem isso e evitar algumas das situações que nós comentamos aqui. Uma outra causa das pessoas não estarem falando muito sobre isso é porque, às vezes, falta aí vamos dizer assim, uma consolidação das informações técnicas e jurídicas. Então, a gente vê, por exemplo, que as pessoas apresentando inteligência artificial, se ela for da área de TI, ela vai falar sobre a questão tecnológica e tal. Se a pessoa for da área jurídica, ela vai falar sobre a ética, vai falar sobre a legislação, o marco da inteligência artificial e tudo mais. Mas poucas pessoas têm essa visão que nós aqui na STEC temos, né, de aliar a tecnologia, a legislação e a questão da LGPD e tudo mais, né? Então, também porque as normas são relativamente recentes e complexas, então, normalmente as pessoas olham ela de uma forma muito mais superficial, ignorando aí toda essa questão. Um dos pontos é, por exemplo, a anonimização. Coloquei nesse slide aqui uma das coisas que a gente achou muito importante da anonimização, que o pilar, o principal da anonimização, então, que eu já falei, né, mais de uma vez, que é a questão da irreversibilidade. Então, a anonimização, ela se baseia fortemente nessa questão de você realmente não deixar que a pessoa possa reverter esse processo, perdão, e voltar à possibilidade de identificar o titular ou os dados pessoais dele, né? Daí, por causa disso, é importante, e porque a tecnologia ela também se atualiza, né? Revisar os métodos de anonimização regularmente. Por exemplo, não só a norma, como as tecnologias podem permitir que no futuro essas informações elas possam ser visualizadas. Na técnica que nós usamos, que eu vou mostrar mais adiante, isso é impossível, não tem como, mas algumas outras técnicas permitem. Por exemplo, se você anonimiza um dado através do uso de um algoritmo, se a pessoa conseguir descobrir aquele algoritmo, ela vai conseguir descobrir o dado. Então, daí que existe toda essa preocupação de você revisar isso ao longo do tempo e tudo mais, tá? Da mesma forma, existe sempre uma preocupação de que você documente tudo isso com trilhas de auditoria e tal, para que se você tiver algum momento, por exemplo, olha, eu estou um agente de IA que usa a documentação de contrato, então você tem que documentar para saber, olha, como é que foi obtido o consentimento? Onde é que está? Quais são os algoritmos que você usa? Tem como garantir isso? Tem como garantir aquilo mais, para que fique bastante claro e você, numa eventual fiscalização ou questionamento, você tenha as respostas. Então, esses 3 itens são importantes na hora que você pensar em anonimizar os seus documentos, principalmente no que se refere à inteligência artificial. No que se refere à LGPD, não. Se você tiver aquelas garantias de reversibilidade e você tiver documentado como é que você fez essa anonimização, você já está mais tranquilo. Bem, então,
Eu já falei para vocês como é que os conceitos principais e tudo mais, como é que funciona na prática. Agora, eu vou passar para vocês, então, as etapas do processo, vou falar de uma forma que permita você visualizar as técnicas de anonimização e logo em seguida eu vou mostrar para você como isso funciona na prática, tá bom? Então, é importante, sim, para não ir direto na tecnologia, a gente entender que, inicialmente, você precisa mapear os dados sensíveis que você vai querer anonimizar. Depois que você identificou quais são esses dados, em função deles, você vai selecionar qual é a técnica de anonimização mais adequada. Por exemplo, você vai anonimizar, é uma senha bancária, é o número da conta, é o CPF, é o nome, é um valor, dependendo de tudo isso, é a idade, é o sexo, você pode usar uma técnica de anonimização mais adequada, dependendo do risco de reidentificação. Ok, já mapeei, já selecionei, agora vou selecionar qual vai ser a plataforma que vai fazer essa anonimização. No nosso caso, nós selecionamos o E2Doc, porque o E2Doc permite não só que você insira os documentos, mas que você tenha todo um controle sobre aquela anonimização, que você realize a anonimização dentro da plataforma, que você extraia os dados do conteúdo que você precisa, se for o caso da utilização através da inteligência artificial, e que você possa exportar isso ou que a inteligência artificial possa consumir esse recurso dentro da plataforma. Depois que você selecionou a plataforma, você vai executar a anonimização, né? E, periodicamente, depois que você fez isso, você vai monitorar e revisar, ver se está tudo ok, ver as trilhas de auditoria e analisar as tecnologias de mercado para ver se não surgiu nenhuma outra que vai reverter a técnica que você utilizou. Como eu já falei, na nossa técnica a gente utiliza a supressão, então esse monitoramento e revisão aí, ele é importante só para você garantir numa auditoria ou numa fiscalização, mas o dado ele vai sumir, então não tem como você ficar preocupado uma vez que você tem anonimizado, tá? Ah, mas eu vou perder o dado? Calma que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Vou passar então as técnicas. Olha, não é o objetivo aqui, vai ficar muito chato entrar em detalhe das técnicas. Então, olha só, uma técnica de anonimização é o mascaramento de dados. Aqui embaixo eu tenho como é que funciona. Olha, você tem um RG dele e você substitui os números e você coloca asteriscos ali. Todo mundo já deve ter utilizado isso daí quando você recebe, por exemplo, uma confirmação de uma senha ou de um documento, alguma coisa, o pessoal utiliza muito isso. Outra técnica é o hashing. Você utiliza uma função matemática e você converte aquele dado, por exemplo, o CPF, num número que você não consegue identificar. Lógico, se você tiver acesso ao algoritmo do hash, você consegue. A outra técnica é a randomização. Ela altera os dados de uma forma aleatória. Então, por exemplo, aqui embaixo eu tinha uma idade de 25 anos, quando eu randomizei, ela virou 29, a de 37, 34 e a outra 44. Percebe que elas não seguem uma regra fixa aí de colocar mais 3 ou dividir por 2, é uma coisa randômica mesmo, né? Pode ser também a generalização, onde você substitui valores específicos por algumas informações mais amplas. Por exemplo, olha, o meu salário é X reais, o dele é tanto, o dele é tanto. Então, você substitui isso. Ou então, nesse caso que eu coloquei aqui, olha, vamos supor que eu moro na Avenida Paulista, número 1500. Então, daí ele colocou, ó, você mora nos Jardins. Então, eu generalizei. Ou agregação. A agregação acho que mostra mais aquele exemplo que eu estava falando ali do salário. Então, olha, hoje eu ganho X reais, R$ 1.000, o outro ganha 2.000, o outro ganha 3.000. Então, olha, esse grupo de pessoas, elas trabalham numa faixa salarial entre 1.000 e 3.000 ou na média de 1.500, e não preciso colocar valores individuais. Viu que eu passei bem rapidinho, mas o que nós usamos mesmo é a supressão, porque a supressão ela remove totalmente os campos das informações sensíveis do documento.
o dado ele deixa de existir aí. Então, você não tem mais essa preocupação, né? Você realmente exclui o nome da planilha. Mas eu quis, da mesma forma que eu passei com todos os conceitos de anonimização, como funciona, o que a lei diz e tal, eu quis mostrar, olha, como é que você pode fazer na prática a anonimização. E também para mostrar para vocês que, por exemplo, nós usamos a supressão, porque no nosso caso, nós vamos deixar os documentos preparados para a iniciativa da IA aqui nessa apresentação, e também nós achamos bastante adequado para a LGPD. Mas você pode usar outras técnicas, dependendo da informação que você quer anonimizar e qual a finalidade que você vai utilizar isso e o contexto dos dados, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês, na prática, como é que a gente faz isso. E vou abordar essa apresentação prática de duas formas. Primeiro, vou abordar aqui no PowerPoint mesmo, porque eu normalmente costumo tirar print e colocar aqui, porque economiza tempo e em algumas situações a gente pode até encaminhar o documento para as pessoas. Mas aqui, para quem depois quiser ver isso na prática, no software mesmo, fica aqui a dica, olha, depois vocês me convidam junto com o Álvaro e nós podemos fazer apresentações, inclusive, como nós fazemos isso para as empresas, a gente pede para que elas contem o caso, mandem os documentos, e a gente faz uma coisa mais específica, mais focada, de forma que a pessoa possa identificar isso no contexto dela, né? Aqui eu vou mostrar um contexto mais geral, para vocês verem como funciona, quais são as funcionalidades, tudo isso que eu falei na prática, e como a gente consegue garantir, então, a anonimização do documento, tanto para efeito da LGPD, como para efeito da inteligência artificial. E, com isso, vou comentar, então, nessa tela aqui, como que nós fazemos a anonimização dentro da plataforma do E2Doc para efeitos da LGPD, que ele é um pouco mais simples do que para a IA, né? Então, como é que funciona? Você pode anonimizar várias informações. Então, por exemplo, você quer que a pessoa não tenha acesso àquela informação? Como é que você pode fazer? Primeiro, você pode bloquear o acesso ao documento. A pessoa vai pesquisar, eu já vou mostrar já daqui a pouquinho todos esses casos, como ela vai pesquisar e ela vai ver que o documento existe, mas quando ela clicar, ela não vai ter acesso. Bom, mas eu posso também anonimizar o conteúdo? Sim, nós vamos mostrar ali na frente como que a gente vai restringir o acesso ao conteúdo. A pessoa vai clicar, ela vai ver o documento, só que os dados que estão restritos para ela, ela não vai conseguir ver. Ah, mas se ela mandar por e-mail, ela imprimir, ela tirar foto, ela não vai ver? Não vai ver. Ah, mas se ela passar o CR, ela não vai ver? Não vai ver, tá bom? Ah, mas e, às vezes o documento tem uma informação, não sei se vocês são familiarizados com o metadado, que é aquela ficha de pesquisa que você pode pesquisar o documento pelo nome, pelo RG, pela função, por várias formas. Aí a pessoa fala, ah, mas eu consigo ver o nome da pessoa. Você também consegue restringir o acesso ao metadado, tá bom? Então, eu vou mostrar daqui a pouquinho. E como é que você pode fazer? Aqui do lado tem algumas dicas, mas eu vou mostrar em seguida. Então, tá aqui, olha, bloqueio o acesso ao documento, você pode, na nossa plataforma, você pode bloquear através da permissão de acesso. Nós utilizamos os critérios de acesso da Lei de Acesso à Informação, onde tem 6 critérios, normal, restrito, sigiloso e assim por diante. Então, o que acontece? Quando você define o nível de sigilosidade daquele documento, você consegue restringir. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho acesso somente a documentos do nível normal. Se eu clicar num documento de nível restrito, eu não vou conseguir ver. Então, é mais ou menos assim que funciona. Vou mostrar agora. Olha aqui, você tem um contrato, por exemplo. Eu tenho perfil de acesso para ver aquele contrato. Então, quando eu clico no documento, eu vejo o contrato com todas as informações. Agora, esse mesmo contrato, se for acessado por uma pessoa que não tem perfil para acessar esse contrato, quando ela clicar no contrato, o que vai acontecer? Olha só que legal. Ela vai ter acesso negado. Então, a pessoa não vai acessar porque eu bloqueei o acesso ao documento.
Ah, Mário, que legal. Mas agora eu quero saber que nós estamos falando de anonimização dos dados. Como é que você faz isso aí no E2Doc? Olha só, de novo, né? Eu tenho acesso aqui ao conteúdo do documento. Mas o que acontece? Olha só, eu vou anonimizar esses dados. Então, eu vou inserir uma tarja, de forma que essa tarja ela não é só uma ilustração simbólica ali, não é só um símbolo. Essa tarja ela consegue, além de ocultar visualmente o dado do documento, ela vai excluir o dado do documento. Então, eu tenho acesso, mas a outra pessoa, quando ela clica, ela não vai ver aquele documento. Ah, então isso significa que eu vou ter 2 documentos? Significa sim, você vai ter uma versão aqui no E2Doc que você consegue ver os dados originais, porque você tem uma permissão, e você vai ter uma versão para as pessoas, ou para a IA, ou para alguém que não tem acesso, que ela pode acessar o documento sem ela poder ver e ter acesso aos documentos de forma, lembra qual era o pilar da legislação? De forma irreversível. Esse documento aqui, olha, uma vez que eu anonimizei esse dado, você não tem mais como você revertê-lo. Não tem algoritmo, não tem nada. A informação, ela foi simplesmente excluída daí, tá? Por isso que a gente mantém aqui uma outra via. Ah, mas na minha empresa eu quero excluir de forma permanente. Legal, perfeito, sem problema nenhum. Ah, mas eu quero poder no futuro consultar esse documento. Ah, então tudo bem. Ah, então você tem ele aqui. Ah, mas o documento ele foi anonimizado de forma reversível? Foi. Ele está atendendo à legislação? Tá. Por quê? Porque você está com ele aqui, beleza? E o metadado? O metadado também você consegue anonimizar. Olha só, presta bem atenção que como a tela ela vai mudar, aqui nesse caso eu vou anonimizar o CPF e o status, mas eu poderia anonimizar qualquer metadado. Olha, eu tenho esse perfil de ver todos, agora eu tenho outro usuário que tem um outro perfil e olha só como que vai acontecer para ele, ele não vai ver nem o CPF nem o status. Vou voltar aqui rapidamente para vocês perceberem, olha, aqui tinha o CPF e o status, e aqui não tem, e aí você já consegue fazer isso daí. Além disso, você também pode fazer tudo isso, e eu não vou entrar em muito detalhe, que daí já é um detalhe técnico, você faz isso através das permissões que a plataforma te permite, e aqui eu só coloquei aqui com destaque para você ver aqui a questão da tarja, o versionamento, o excluir, o imprimir e tal, tá? Da mesma forma, aqui o perfil da pessoa, olha, então aqui você tem um perfil de administração e você consegue definir aqui as permissões, os direitos, né, que a pessoa, quando ela tem um determinado perfil, ela consegue executar dentro da plataforma, tá bom? De novo, quem depois quiser ter mais detalhes, pode nos convidar ali para apresentar isso daí. E por último, aqui, toda essa questão da auditoria, de você poder ver quem viu, quem não viu, que versão que viu, imprimiu e tudo mais, tá bom? Então, resumindo, antes de eu falar da anonimização para IA, você viu que você consegue anonimizar o acesso ao documento através do bloqueio do documento, você consegue anonimizar o acesso ao conteúdo através da técnica de supressão, e você consegue anonimizar também os metadados com as informações sensíveis. Bem legal, né? Agora, para anonimização para a inteligência artificial, o processo muda um pouquinho. Por quê? Porque, além da anonimização, você vai querer extrair o conteúdo. E esse conteúdo você vai querer exportá-lo para IA, ou você vai querer que os agentes de IA eles possam consumir isso dentro da sua base do conteúdo. No caso aqui, a plataforma de gestão documental do E2Doc. E depois que isso foi feito, aí sim o IA vai dar o tratamento ou ele vai se treinar em cima do conteúdo que você disponibilizou para ele. Então, como é que funciona? De novo, coloquei aqui meu contrato, né? E vocês viram aqui que o meu contrato ele não tem nenhuma informação sensível aqui, senão eu teria que pedir um consentimento para as pessoas, né? Eu gerei um modelo aqui bem padrão para a apresentação. Vou usar a técnica de supressão,
da mesma forma que eu apresentei lá na LGPD, e daí eu suprimi. Mas agora vem a pergunta, olha, ok, se eu extrair esses dados, como é que vai ficar? Então, daí vem o pulo do gato, olha só, eu vou aplicar um OCR aqui nesse documento, e essa parte em roxo aqui é o OCR trabalhando as informações que ele vai extrair do documento. Percebe que quando tem a tarja, ele continuou preto ali, porque ali não tem mais dado, ali essa informação ela foi suprimida do documento. E como é que eu garanto isso para você? Vou mostrar agora aqui, olha, eu peguei esse OCR aqui e copiei num documento do Word, olha aí como é que ele ficou, olha, ele ficou totalmente suprimido, as informações onde tinham aqui, olha, o nome do empregador, deixa eu pegar meu... Mário, está sem áudio. Oi, desde quando que o meu áudio caiu sem querer aqui? Você Então, pegou o vou mouse. falar... Ah, foi isso mesmo, sem querer, acho que ele esbarrei ali. Então, deixa eu voltar rapidinho aqui. Espera aí. Ok. Então, olha só, extraí o OCR. Obrigado, hein? Às vezes acontece isso, até nas melhores famílias, né? Então, extrair. Quando você extrai o OCR, então eu estava dizendo assim, olha, como é que eu vou provar para você que o dado foi anonimizado e como é que eu posso garantir que a inteligência artificial não vai pegar esses dados, né? Daí, olha só, eu peguei o OCR, dei um Ctrl+C, um Ctrl+V aqui e copiei no documento do Word. Por quê? Porque é muito mais fácil eu mostrar para você aqui do que eu mostrar, pegar uma IA e mostrar como é que a IA vai fazer, isso que eu poderia arrastar esse documento para dentro do Copilot, ou do Perplexity, ou de qualquer outra IA e mostrar para vocês, mas eu achei mais simples, assim, olha, eu copiei aqui o documento para, o conteúdo para um Word, e você vê aqui, olha, aqui os dados aqui da empresa, do empregado, do endereço, da qualificação, todos os dados que eu anonimizei aqui, eles não aparecem, tá vendo? Então, com isso eu consigo garantir. Deixa eu só mostrar de novo aqui, olha, de novo, olha, coloquei aqui o nome do diretor, a carteira de identidade, a rua, tal, não apareceu nenhuma não, tá? Então, assim, você consegue garantir que a inteligência artificial, ela utilize o conteúdo sem que você precise ter um consentimento, sem que você esteja exposto aos riscos do viés da reidentificação do documento, em algum momento, das informações que você anonimizou, e, no meu ponto de vista, acho que mais importante até, sem que você corra o risco de algum viés, né? Por exemplo, se tiver lá, a pessoa é católica, outra é judia, a outra é islâmica, em algum momento o algoritmo, ele quer dar preferência, por exemplo, a uma questão de sexo, ou de religião, ou de faixa etária, alguma coisa, você já padronizou e isso não vai acontecer, né? Então, você vê que eu passei todo esse tempo mostrando para você quais são os conceitos de anonimização, quais são as técnicas de anonimização e por que é importante uma plataforma para que você tenha a escolha de uma plataforma adequada para anonimizar isso, né? E no final, agora, então, eu mostrei para vocês a anonimização para a LGPD e a anonimização para a inteligência artificial, né? E estamos chegando aí, olha, ao nosso término, hein? Não sei se eu passei do tempo, mas, então, a anonimização de dados em documentos, ela vai atender requisitos legais da LGPD e vai permitir que você utilize isso nas suas inteligências, nas suas iniciativas de inteligência artificial. Mas o mais importante recado que eu queria dizer para vocês é que, você vê que apenas um processo manual não é suficiente para garantir a segurança dessas operações.
no meu ponto de vista, na minha experiência, é indispensável você adotar uma plataforma de anonimização que trabalhe de forma muito integrada com a gestão documental, porque você consegue automatizar a anonimização dos documentos, aplicando aí toda essa questão da segurança do documento, a extração dos dados, e daí sim você consegue ter auditoria quando a IA vier trabalhar isso daí com rastreabilidade e governança. Além do que, você pode extrair os dados de forma segura e auditável. Bem, é isso, hein? Agora passo a palavra aí ao Wagner. Wagner, sobrou um tempo aí? Se não sobrou, agradeço todo Maravilha. mundo. Sobrou sim, vamos lá. Dá tempo daqui a gente fazer a pergunta, assim, tem uma pergunta aqui, que é do... Deixa eu pegar aqui, ó. Podem colocar mais perguntas aí, tá, gente? Do Carlos Guimarães. A inteligência artificial pode tanto violar quanto proteger a privacidade. Quais são, hoje, as aplicações mais promissoras da IA para automatizar a anonimização de dados sensíveis em documentos? Você explicou aí, mas se quiser complementar algo. Vou deixar o Álvaro responder isso daí. Álvaro, segura aí que eu preciso fazer uma coisa muito urgente aqui, ó. Depois eu explico o que é. Espera aí. Tá no mudo, Álvaro. Olha, eu não sei das ferramentas, mas a partir do momento que você entrega a sua IA para uma máquina externa, você está jogando o teu dado lá, né? E aí você espera que ele anonimize. Você vai ter que confiar, né? Você tem que confiar na tecnologia do terceiro para fornecer isso. Tá? Então, só entendendo assim, tudo que a Stack faz, ela faz com tecnologia interna própria, né? Sem depender de tecnologias plugins, né? Externos, vamos dizer assim, né? Então, o que a gente faz é manter dentro do nosso contexto tudo isso, todo o processo, né? Porque se eu jogar isso para uma IA dessas públicas, né, vamos dizer assim, né, eu estou correndo risco, a mesma coisa que... Aí ela anonimizou para mim. Ah, beleza. E aí, né? Como é que você sabe que você tirou de lá, realmente? Esse é o meu ponto de vista. Eu vou complementar aqui, dizendo o seguinte, olha, aonde as pessoas estão preocupadas em utilizar a IA, e, em geral, são nas aplicações que elas vão trazer dinheiro para a empresa. Então, você percebe que tem toda essa questão de comportamento do consumidor. Outras empresas estão preocupadas com contratos, porque contratos vão trazer dinheiro. Então, sempre é assim, olha, se você quiser pensar, você pensa assim, olha, as iniciativas de IA, elas estão começando aonde você ganha, aonde a empresa ganha dinheiro, onde sai o dinheiro, onde ela tem os pagamentos que ela tem que fazer, depois vem aonde ela precisa atender com as especificações da legislação para fiscalização, processos judiciários e tal, e por último vem ali, olha, onde ela melhora o relacionamento entre clientes e fornecedores, e entra mais na linha de um chatbot e de um atendimento via WhatsApp e tal. Então, aí segue o que o Álvaro falou aí, mas se você pensar assim naquela questão que você perguntou aonde elas vão usar, em geral é assim, se a pessoa tem uma abordagem estruturada. Boa, vamos lá. Tem aqui mais uma pergunta, a pessoa está tímida, hein? A LGPD diz que dados anonimizados não são mais considerados dados pessoais. Mas quem é responsável por aprovar que a anonimização é suficiente? O controlador, o operador ou ambos? Boa, excelente pergunta, hein? Olha, na minha opinião, eu acho que o que abunda não prejudica. Então, eu diria que ambos. Mas eu acho que cada empresa vai definir isso aí. Eu não cheguei a ver na legislação, pelo que eu conheço da legislação, alguma definição disso daí. Não, ok. E assim, tem a Sandra fez uma pergunta aqui, eu creio que é uma pergunta, tá? É Sandriana. Foi mencionado que fica o documento anonimizado e outro sem tal procedimento. No caso, com a utilização de ferramenta,
não poderia, neste caso, adotar somente a aplicação de permissões de acesso? Oi, Deixa eu, Adriana. eu complementar só uma coisinha que eu acho que é importante, tá? Tudo depende de como a empresa quer funcionar, tá? Eu acho que esse ponto do E2Doc é importante, né? Eu falo assim, olha, o Mário comentou, eu anonimizo, mas mantenho um versionamento. Você fala assim, pô, mas se eu mantenho um versionamento, eu não estou anonimizando porque eu tenho uma chance ainda de recuperar a informação. Mas eu falo só o seguinte, não, eu não quero versionar o documento. Então, simplesmente eu vou configurar o E2Doc para quando ele entrar, ele fala assim, olha, eu não versiono, eu excluo o versionamento. Ou então, eu posso fazer o seguinte, eu coloco uma temporalidade naquele versionamento. Então, depois de um tempo, eu garantir que está tudo certo, eu excluo o versionamento e acabou essa história. Tá? Então, tudo depende muito de como a empresa funciona. Então, ao longo desses anos aqui, a gente aprendeu o seguinte, não tem duas empresas iguais, não tem duas empresas com o mesmo raciocínio, com o mesmo modus operandi. Não vi isso, né? Sempre tem algum item, alguma coisa. Então, depende muito. Então, por exemplo, você pega uma empresa, por exemplo, que... vamos pegar um caso de um hospital, né? Então, o hospital tem lá os seus prontuários, tem a data de validade daquele prontuário, mas ele pode guardar o prontuário por anos e anos e anos, porque pode ser uma questão histórica, né? Ou então, por exemplo, como a gente já teve um caso de 1 milhão de prontuários que foram selecionados, por quê? Porque dentro de um período lá de 1950 se descobriu que teve uma epidemia em São Paulo que não foi documentada. Entendeu? Então, você, vamos recuperar essa informação. Se eu anonimizei, eu perdi informação, né? Do modo geral, tá? Então, assim, tudo depende um pouco da característica da empresa e como ela quer implementar isso. Eu acho que o ponto importante é, eu tenho as ferramentas para poder me atender? Tenho. Se eu não quiser versionar, não versiono. Se eu quiser anonimizar, ou se eu quiser simplesmente implementar uma questão de segurança, né? Então, por exemplo, no E2Doc também tem isso, né? Eu posso, por exemplo... A pessoa não pode imprimir o documento, por exemplo. Né? Eu não quero que ela imprima o documento. Então, ela pode versionar, o E2Doc pode colocar uma tarja e aí protege lá, criptografa, né? Impede lá o tal do print screen, impede... tudo bem que ele não vai pedir tirar uma fotografia, tá? Mas você coloca uma tarja lá, por exemplo, cópia inválida, cópia não registrada, alguma coisa assim. Tá? Então, tudo depende de como a empresa quer trabalhar. O problema, a questão é, eu tenho uma ferramenta versátil para isso? Esse acho que é o ponto. Não, bacana. Essa resposta, Álvaro, você estava complementando a pergunta anterior, não é isso? Não, Respondendo essa. a gente vai comentando, tá? Mas tem... Gente, é um vasto caminho a tecnologia, né? É um vasto caminho. Então, a gente tem que... Eu acho que um ponto importantíssimo dessa apresentação do Mário foi entender justamente essa parte legal, né? Essa parte jurídica, né? O que diz a lei e o que diz. Agora, como a empresa quer implementar isso, é questão da política dela, né? Entendi. Não, bacana, excelente. Então, assim, sem mais perguntas aqui, né? Parabenizações. E assim, eu quero deixar aberto aqui, inclusive antes de fechar, né, falar com o pessoal o seguinte, tô colocando no chat para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui. Como todo evento nós fazemos isso, nós liberamos o certificado de participação, tá? Porém, é o seguinte, vocês fizeram um cadastro aqui nessa live, essa live que vocês estão participando, né, da STEC com o Instituto Information Management, não é dentro da plataforma Digital Edu, tá? Ela é feita pela Digital Edu, mas é um cadastro externo que você faz. Quem tem acesso na Digital Edu, e tem pessoas aqui que já estão com a gente já há algum tempo, né, que participam das lives, vai poder clicar nesse link e emitir, logar na Digital Edu e fazer a emissão na hora do certificado. É só clicar e emitir. Quem ainda não emitiu certificado nenhum na Digital Edu, vai clicar no link, vai falar que não tem, como é que fala? Vai fazer um cadastro, tá? Vai ter lá, fazer cadastro. E depois clica no link de novo, quando você se logar, e faz a emissão, tá? Então, vou colocar agora aqui para vocês no chat, ó. Certificado, link, tá aqui, copiar. Deixa eu pegar o certo aqui, ó. Copiado. Tô colocando no chat agora para vocês, tá bom? Então, lembrando, vai clicar no link, quem tem já a conta na Digital Edu, é gratuito, tá, gente? Não é pago, não.
vai entrar ali, fazer o cadastro gratuito e pronto. E emite o certificado, ok? E é isso aí. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero deixar aqui aberto, tá, Álvaro e Mário, para vocês poderem falar um pouquinho, né, tô vendo que vocês colocaram o contato aí, falar um pouquinho, né, da Stack, fazer as considerações finais e despedir da turma. Vamos começar aí com o Mário Gabriel. Então, olha só, muito obrigado, então, por todos, e eu acho que para despedir eu só queria dizer o seguinte, olha, Stack, menos tarefas e mais resultados. Excelente. E você, Álvaro? Eu quero agradecer aí a oportunidade, dizer que a gente está aberto até para discutir sobre itens, né? Porque eu acho que tudo isso é uma polêmica muito grande, né? É um ponto muito importante, né? Tecnologia em cima de tecnologia, como é que a gente administra isso, tá? E dizer que a gente está disposto aí a bater papo tal, e conversar e trocar ideias. Maravilha, excelente, foi um prazer ter vocês conosco aqui, com certeza teremos mais em breve, tá? E nos encontraremos nas próximas ações, né? Ano que vem promete, tem muito conteúdo, né? O Instituto Information Management tem feito aí muitas ações, tanto online quanto presenciais. São Paulo, o maior evento de RPA da América Latina, que vai ser bem bacana, dia 5 e dia 6 de maio agora, do ano que vem, tá, gente? Então já coloca na agenda. Mário, Álvaro, gratidão em nome do Instituto Information Management da Binfo. A gente que agradece. Nos encontraremos nas próximas. Sucesso! Valeu, Obrigado, Wagner, muito abraço. obrigado, hein? Valeu, Fica com pessoal. Deus.